O Supremo Tribunal Federal se prepara para decidir o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 aliados acusados de tentativa de golpe de Estado. O mundo acompanha esse julgamento histórico que pode influenciar também a economia e os mercados. A primeira sessão é amanhã, às 9 horas da manhã. E eu já vou conversar agora com o nosso analista de economia e de política, o Vinícius Torres Freire. Vinícius, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Eu queria que você dissesse para a gente como é que deve começar esse julgamento. Marcelo, boa noite para todo mundo. Vai começar literalmente com o ministro Alexandre de Moraes lendo o processo e depois a gente vai ter uns 10 dias aí de expectativa para saber como vai ser a condenação. Quantos votos vai ter pela condenação, que é dada como quase certa, mas a variação do número de votos pode ter relevância para abrir uma possibilidade de um recurso. Né? Vai que tem uma votação de 3-2 para cada tipo de condenação, ou cada condenação tem um tipo diferente, isso pode fazer com que o processo vá um pouco mais além. Possa caber algum processo, quer dizer, um recurso, não é bem um recurso, é um embargo infringente, que pode levar o processo um pouco mais. Essa é a maior expectativa. E, depois disso, havendo uma condenação, o que vai ser da prisão de Jair Bolsonaro? Se ele vai ser preso imediatamente, mas provavelmente as expectativas agora são que essa definição, se não tiver nenhum embargo, que é uma espécie de recurso, mas não é bem isso, mas pode adiar a prisão dele e pode levar essa questão até para a segunda metade de outubro. Por que isso é relevante? Porque isso entra no calendário político da eleição de 2026. E a depender de como o Bolsonaro vai ser condenado, por quanto tempo e como vai ser a reação do grupo político dele e dos próximos, você vai ter o começo de definições de candidaturas. A mais cotada para substituir o Bolsonaro é a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E por que isso é relevante? Porque isso, como diz o mercado, vai fazer preço a partir do final do ano. Boa parte do mercado, para não dizer todo ele, está esperando que um possível governo do possível candidato Tarcísio de Freitas faria um ajuste fiscal duro, uma correção forte das contas públicas e, com essa perspectiva, algum enxugamento do Estado e menos impostos. Se a perspectiva de Tarcísio de Freitas não ser candidato se confirmar, ou se a candidatura estiver abalada pelo prestígio do presidente Lula lá pelo final do ano, é possível que os preços azedem. Essa é a primeira consequência prática para os preços e para a economia brasileira depois do julgamento de Bolsonaro. A definição da candidatura substituta e qual a chance de sucesso dela. No mercado financeiro, pelo menos, essa é a grande expectativa. E o segundo, como você já falou na abertura do jornal, que caso o Bolsonaro seja condenado, e provavelmente ele vai ser, qual vai ser a reação do governo americano? Claro que as tarifas, todo mundo sabe, foram impostas com base na ideia do Trump de que o Brasil precisa ser punido porque estaria perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tendo posto uma tarifa de 50% no Brasil, ele vai fazer ataques adicionais? Vai fazer mais sanções contra autoridades brasileiras? Vai ameaçar até as finanças, né? Os trânsitos financeiros no Brasil e investimentos no Brasil? Isso pode, na verdade, dentro da cabeça do Trump, é uma coisa difícil de discernir. Mas isso pode ser uma consequência muito importante, se não grave, do julgamento do Jair Bolsonaro para a economia brasileira. Obrigado, Vinícius. E agora a gente vai para Brasília para conversar com o Eduardo Gayer, que está acompanhando, todo digamos assim, essa pretensão aí do julgamento e vai acompanhar também o julgamento nos próximos dias. Ô Gayer, o que você está sentindo nos bastidores aí? Que clima você pode descrever para a gente que você está vendo aí em Brasília? Oi, Marcelo, boa noite para você, boa noite ao Vinícius, boa noite a todos. O clima aqui em Brasília, de fato, é de muita apreensão dentro do Congresso, dentro do Palácio do Planalto, na expectativa do que, de fato, pode acontecer. Como o Vinícius muito bem disse, o que vai sair desse julgamento é muito mais sobre a sucessão do ex-presidente Jair Bolsonaro politicamente, quem vai representá-lo nas urnas em 2026, porque a condenação é dada como certa, principalmente dentro do Congresso Nacional. Os trabalhos na casa ao longo desta semana não devem ganhar tração por conta também do julgamento do ex-presidente, porque Brasília toda vai se movimentar em torno das sessões. As
plenária dos ministérios já está, inclusive, tomada por seguranças, drones estão circulando, há grades espalhadas pelos prédios dos três poderes, porque o clima é de tensão, inclusive com medo de uma eventual manifestação que descambe em violência ou algo que remeta aos atos de 8 de janeiro de 2023. Trazer um pouco também do cronograma, do que o investidor pode esperar, porque esse noticiário não é só político e não é só judiciário, ele é também um noticiário econômico por conta da possível relação com o tarifaço de Donald Trump no sentido de um eventual desdobramento. É claro que o tarifaço tem tudo a ver com o julgamento de Bolsonaro, como o Vinícius já antecipou, mas uma eventual reação de Trump a uma eventual condenação de Bolsonaro, isso ainda é muito incerto, ninguém sabe o que exatamente Donald Trump está na cabeça neste momento. Não há informações que circulem aqui em Brasília, pelo menos, a respeito disso. Qual que é o cronograma? Esse julgamento deve durar aproximadamente 2 semanas, talvez com algum recurso isso possa se estender até o final do mês, mas começa amanhã às 9 horas da manhã. O ministro relator do caso, que é Alexandre de Moraes, fará a leitura do seu parecer. Em seguida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, faz a sua sustentação oral em defesa da condenação dos réus. Lembrando que Jair Bolsonaro, mais 7 réus são julgados nesta primeira fase do inquérito do golpe. E depois é a defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, quem vai se manifestar. Por que começa por Mauro Cid? Porque ele é o único delator dessa ação penal. Em seguida, são as defesas dos demais réus. E, teoricamente, na ordem alfabética. Porque, teoricamente, essa é a tradição, mas não há uma obrigação legal disso acontecer. Pode ser que o presidente da primeira turma do Supremo, o ministro Cristiano Zanin, altere a ordem. Se for mantida a ordem alfabética, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro é a 6ª a se manifestar. Começa ali na letra A, com Almir Garnier, na verdade, Alexandre Ramagem, depois Almir Garnier, e Jair Bolsonaro é o 6º, pelo menos a sua defesa. A tendência é que Bolsonaro não vá presencialmente ao Supremo. Ele deixou para tomar essa decisão apenas amanhã. Vamos ver o que vai acontecer, porque com os canais diplomáticos absolutamente obstruídos entre o Brasil e os Estados Unidos, um eventual desdobramento no tarifaço, só resta ao Brasil esperar de fato o que pode acontecer. Volto com você, Marcelo. Obrigado, Gayer, pelas informações. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Prazer estar com você, é um prazer conversar com os espectadores. Bom, vamos começar conversando então sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que tipo de desdobramento nesse momento poderia tensionar o mercado? Olha, qualquer movimento político mais intenso, qualquer movimento que possa acirrar a polarização política que vem caracterizando os últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo, isso pode gerar uma apreensão. Mas, de certa forma, Marcelo, eu acredito que os mercados já precificaram esse período, esse julgamento, na verdade, acho que vão olhar para frente, vão olhar para as perspectivas do ano eleitoral. De certa forma, o ano eleitoral começa agora, porque começa a definir uma candidatura com o desdobramento do julgamento, e eu tenho a impressão que o que realmente vai repercutir sobre o mercado vão ser as pesquisas que vão indicar as candidaturas mais competitivas para 2026. Existe o temor de que o governo americano anuncie novas sanções contra o Brasil durante o julgamento. Essa possibilidade está no radar dos investidores? Acredito que sim, acredito que existe a percepção de que há essa possibilidade. Agora, quando a gente olha os efeitos práticos, o efeito Trump, vamos chamar assim, sobre a economia propriamente dita, obviamente é um impacto enorme sobre cadeias produtivas muito importantes, mas não é algo decisivo, quer dizer, não é algo que vai mudar o comportamento estruturalmente, os resultados deste ano de 25 e de 26. Portanto, é certamente algo que preocupa, todos nós gostaríamos de construir ou reconstruir um relacionamento em outras bases com os Estados Unidos, negociar, encontrar soluções. Acredito que haja vários caminhos nesse sentido, mas não acho que haverá um grande temor de uma sanção que poderá realmente mudar radicalmente o desempenho da economia e o comportamento dos investidores. Há uma situação de compasso de espera. Obviamente, quando você tem novos investimentos, quando você tem um plano de investimento mais ambicioso de médio prazo,
Situações dessa natureza fazem com que você aguarde para fazer esses investimentos. Então, isso inibe um crescimento mais sustentado, mas não provoca uma crise aberta. Professor, a gente vai agora a uma pergunta do Vinícius Torres Freire. Gessner, boa noite. Mudando um pouco de assunto para a nossa vidinha doméstica aqui. Amanhã sai resultado do PIB. Depois de 4 anos de erros muito ruins de estimativa, esse ano a coisa ficou um pouco mais acertada, a partir do final do ano passado. E agora o pessoal está esperando, na mediana, 0,3% de crescimento. Primeiro, qual é o seu palpite? Segundo, é mesmo o começo da desaceleração, que não é sangria desatada, ou a gente ainda pode ver surpresa para o segundo semestre do ano? Vinícius, eu acredito que, digamos, o nosso número para o segundo trimestre está em torno de 0,4%, né? E naturalmente representa já uma desaceleração em relação ao primeiro trimestre, que foi um trimestre muito forte em função do agro, de maio de 1,4%. Eu acredito que nós estamos assistindo uma desaceleração da economia. Trimestre a trimestre, eu acho que a gente viu esse primeiro trimestre bastante forte, um segundo trimestre mais modesto, acho que vai ser mais modesto ainda no terceiro tri, e talvez até uma taxa negativa no quarto tri, sem, contudo, comprometer uma taxa positiva de crescimento em torno de 2,3% para o ano de 2025. Que, na verdade, é um desempenho, considerando a situação adversa internacional, considerando as várias dificuldades que nós temos internamente, a fragilidade fiscal, a taxa de juros elevada em 15%, a taxa Selic, considerando todas essas condições, até que é um desempenho razoável. E nós temos no mercado de trabalho um desempenho bastante aquecido, uma taxa de desemprego bastante baixa, um nível de população ocupado alto. Portanto, a economia como um todo tem um desempenho razoável, obviamente muito aquém daquilo que nós gostaríamos para um crescimento sustentado, mas até que um crescimento razoável. Voltando à política, eu acho que a gente entra no ano eleitoral com uma economia relativamente favorável. Professor, o mês de setembro começa hoje e é o mês em que a maioria dos analistas espera que comecem a cair os juros nos Estados Unidos. Neste momento, que tipo de consequência você vê para o Brasil se esse corte realmente se confirmar? Olha, uma consequência positiva. Isso eu acho que certamente a maioria dos analistas, quando a gente olha o quadro do chamado Fed Watch, claramente há uma perspectiva de queda dos juros. Ela foi até sugerida quase que explicitamente pelo Jeremy Powell no encontro de Jackson Hole há poucos dias atrás, né, realmente sugerindo que havia essa brecha, essa possibilidade de redução da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso tem uma repercussão positiva no Brasil, que dá um certo espaço para que a gente comece o ciclo de baixa dos juros no início do ano que vem. Então, eu acredito que será positivo, e olhando para o preço do dólar nesse ano, certamente a gente não viu, como prevíamos, não vimos nenhum tipo de pressão de depreciação maior e até uma certa apreciação real. Então, acho que é bom para o Brasil e acho que é bom para a economia mundial, apesar de todas as dificuldades e percalços que a gente está encontrando. A gente viu no Boletim Focus hoje, mais uma vez, a previsão de inflação para esse ano caindo. O problema inflacionário que a gente tinha no começo do ano, o senhor acha que já está sendo virada essa página ou ainda tem algum motivo para preocupação? Olha, motivo para preocupação, Marcelo, sempre há. Nós ainda estamos acima do limite superior do intervalo da meta, né? O limite superior é 4,5%, a gente está um pouco acima. Mas as projeções de inflação, como você bem assinalou, vêm caindo sistematicamente, mostrando que aquela desancoragem que preocupava muito e que deu início, um dos fatores mais importantes que deu início ao ciclo de alta dos juros, essa desancoragem está diminuindo. Realmente, a gente olha os preços crescendo a um ritmo menor, alguns preços importantes não pressionando tanto,
os núcleos inflacionários ainda colocam alguma preocupação. Eu diria que, enquanto nós não tivermos, assim, realmente no intervalo da meta, nós temos motivos para preocupação, mas certamente muito menor do que alguns meses atrás, Marcelo. Vinícius. Gessner, em alguns momentos da história da democracia brasileira, a gente viu oscilação feia no mercado, né, no preço dos ativos financeiros, em dólar e juros, por causa de eleição. Ela foi atenuada recentemente, mas teve momentos graves. Agora a gente tem um problema fiscal grande, os donos do dinheiro estão muito desconfiados, aliás, totalmente desconfiados que com a reeleição, o presidente Lula não vai dar conta desse problema fiscal e acreditam que uma candidatura de oposição, que eles estimam que seja o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, daria conta desse problema fiscal. Então você acha que eleição em 2026, essa eleição, a questão política vai fazer muito preço ou não? Olha, é uma excelente pergunta, Vinícius. Eu acho que vai fazer preço. Eu tenho a impressão que uma candidatura que aponte para um ajuste fiscal maior certamente aumentará o otimismo do mercado e, eventualmente, um ciclo de alta aí para os ativos, para a bolsa, etc. Eu acho que haverá isso, mas sem a intensidade do passado. Tenho a impressão que quando você mencionou que no passado tivemos oscilações muito fortes, basta recordar quando a primeira vez que o presidente Lula foi eleito, que realmente o preço do dólar variou fortemente. Foi uma das maiores variações do preço do dólar que já ocorreu, trazendo a preços atuais. Eu acredito que haverá oscilações dessa natureza, porém sem a mesma intensidade. Tenho a impressão que uma candidatura que aponte para o ajuste fiscal gerará um otimismo. E quando a gente faz as simulações na GOA Associados acerca da situação fiscal, o que a gente percebe é que se nada for feito em termos de ajuste fiscal, o governo que assumir em 2027 terá uma relação de dívida sobre PIB superior a 90%. Então, realmente é uma situação que causa muita preocupação. Então, como responder a essa situação vai ser algo que os candidatos à presidência da República terão que colocar de uma maneira muito clara, sob pena de serem vistos como candidaturas muito perigosas do ponto de vista econômico. Gessner Oliveira, sócio da GO Associados e professor da FGV, muito obrigado pela sua participação hoje aqui e boa noite. Muito boa noite, um grande prazer participar com vocês.